Olá, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Ana Luz e hoje eu quero fazer um vídeo muito importante onde eu quero apresentar as minhas 10 melhores leituras de 2020. Eu sei, é um tanto comprometedor eu estar dizendo que são as minhas 10 maiores leituras, foi uma escolha difícil, mas eu decidi selecionar porque, enfim, 2020 foi um ano bem complicado, foi um ano complicado para a maioria de vocês, eu imagino, para mim foi e está sendo complicado, mas, enfim, eu fiz muitas leituras agradáveis e eu queria então resgatar tudo isso. Como eu fiz essa organização? Porque eu leio muita ficção, mas eu também leio não ficção e quadrinhos, só que uma porcentagem bem pequenininha, então eu decidi seguir uma proporção mais ou menos e separei então 8 livros de ficção, um quadrinho e um livro de não ficção. Não foi assim matematicamente calculado, foi só o que eu achei que seria certo na minha cabeça. E eu já vou apresentar para vocês, mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, um like vai me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz. E também, caso você tenha caído aqui de paraquedas e quiser se inscrever, conhecer meus outros vídeos, ficarei muito grata, muito feliz mesmo. E vamos começar então o primeiro livro, que é o 10º lugar, tá? Que não vamos colocar esses dois segmentos, né, de quadrinho e não ficção em lugar, mas então o 10º, entre aspas, seria um de não ficção, que é a Segunda Guerra Mundial. Já falei sobre ele, está no Kindle Unlimited, foi por lá que eu li. É um livro denso, tá? É um livro de quase 1000 páginas sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Afinal, o título já entrega, que é um livro de história. É um livro que, apesar de ser comprido, né, assim, ser um livro longo, ele mostra de uma forma bem sucinta todos esses anos, né, que se estenderam ao longo da Guerra Mundial, né, da Segunda no caso, os primeiros processos, os primeiros trâmites ali dos países, enfim, os aliados, eixo. É um livro de história, né? Caso alguém não saiba, uma das minhas formações, apesar desta estar incompleta, é em História. Inclusive, minha camisa é da Faculdade de História, tá? Da UFPA. Não dá pra ver, mas, enfim, estejam sabendo. Enfim, uma das minhas graduações incompletas é em História. E eu gosto muito de livros desse tema, né? Desse nicho, por conta disso. E então, esse foi meu 10º lugar. A nona categoria, né? Bem simbolicamente, que na verdade vai representar a categoria do melhor quadrinho que eu li esse ano, eu também já falei, eu não criei vídeos específicos para resenhas específicas, mas estão naqueles vídeos de mini compilado, sabe? De tudo que eu li durante o mês. Eventualmente, se tiver como, eu vou colocar aqui linkado, aí você pode ver. Mas então, o melhor quadrinho que eu li esse ano foi Oblivion Song. Eu lembro que eu dei 4 estrelas e meia no Scooby. Eu não li muito quadrinho, tá? Mas ainda assim, eu gostei muito, muito desse daqui. Eu acho que mesmo que eu tivesse lido outros, esse daqui com certeza se destacaria. A única coisa que eu tirei meia estrela é porque ele era muito curto, eu queria mais história. Uma história muito legal de ficção científica. A gente tem então aqui na Filadélfia, há 10 anos, alguma coisa aconteceu, monstros vieram e um portal, né, se abriu onde monstros vieram e metade da população mais ou menos foi parar em outro mundo. Esse portal se fechou, esses monstros foram combatidos, mas essa população ela não foi recuperada, ela continua lá naquele lugar e mesmo depois de 10 anos a gente tem esse protagonista que ele tenta resgatar essa população. É um quadrinho muito bom, infelizmente só tem o primeiro, quero muito ler os outros, eu comprei esse daqui em promoção, né, tô esperando os outros também entrarem, mas eu quero muito dar uma continuidade porque eu gostei muito, 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 e é do mesmo criador de The Walking Dead, então temos aí um selo de qualidade. Caso você leia The Walking Dead, você já deve saber que o cara deve ser bom. E a partir de agora teremos um ranking de fato, tá? Então eu vou apresentar os livros que vão ficar do 8º até o 1º lugar. E o que entra então no 8º lugar é Psicose, que virou um filme do Hitchcock, que eu já falei no meu vídeo especial de Halloween, que com certeza estará linkado aqui também. Gosto muito aqui, então a gente acompanha a história dessa jovem que acaba meio que por necessidade roubando aí um dinheiro. Eu não posso falar muita coisa porque é um livro curto, apesar de não parecer tanto, mas é um livro muito curto. Enfim, quem já viu o filme, que é um clássico, sabe do que eu tô falando, mas recomendo muito essa leitura. É um livro que tem uma adaptação muito, muito fiel, então eu recomendo também que você assista o filme. Eu só realmente não sei dizer qual a melhor experiência, se é ler antes ou ler depois. Porque eu li depois, né, porque chegou no Brasil depois de muito tempo fora, né, de publicação. Mas, enfim, não sei, você pode ler antes também e tudo certo, são 2 obras maravilhosas. Agora, o 7º lugar, vamos ser polêmicos. Eu vou trazer aqui um livro que todo mundo na internet odeia, não tem uma viva alma que fale bem desse livro, e eu fui pronta para não gostar, principalmente porque não é um gênero que eu leio, e eu
amei, eu dei 4,5 estrelas. Eu estou falando de O Teorema Catherine, do John Green. Esse livro aqui, eu não sei, dizer por que eu amei. Ele tem todas as características que todo mundo fala do John Green, que é um livro sobre personagens. O que significa que não é muito relevante a história que vai se desenvolvendo em torno ali desses personagens. O que importa é os personagens. Essa é uma lenda, né? Não é exatamente uma lenda, mas é o que as pessoas falam, que o John Green escreve livros assim, independente da história, ele foca em personagens. Eu gosto de desenvolvimento de personagens, então não teria como eu não gostar. Principalmente porque se passa aqui, que é uma coisa que muita gente odeia, mas se passa numa cidadezinha de interior, e eu cresci numa cidadezinha de interior, e eu acho que, mesmo que na época eu não gostasse, hoje eu sinto saudade, rola uma identificação. Eu não sei explicar, eu gostei muito do melhor amigo do protagonista. O protagonista em si, ele é meio chatinho, tá? Mas os coadjuvantes, eles acabam ajudando. E o protagonista tem um melhor amigo que é muito legal, é o Hassan. Eu achei, assim, sensacionais os diálogos. Foi uma experiência bem agradável. Pretendo ler outros do John Green, já falei aqui. E vou deixar linkado aqui pra vocês verem, porque eu gostei muito de resenhar, mesmo que de uma forma resumida, esse livro aqui. E o sexto lugar é o livro da Bad. É o livro que é pra você tirar todo mundo que é sensível do ambiente, porque é um livro que muito provavelmente vai te deixar numa ressaca. Eu não sou uma pessoa de ressaca, mas assim, eu ensaiei ter uma, tá? É um livro que vai ter tudo que é tipo de gatilho que você puder imaginar, e eu tô falando de Carta de Amor aos Mortos. Esse livro, ele é muito delicado. Eu tive muitas sensações lendo, porque até a metade eu não sabia muito bem pra onde estava se encaminhando. Eu já sabia que iria abordar, né? Já tava, na verdade, se aprofundando em temas pesados, porém, eu achava meio repetitivo. Aqui a gente acompanha a vida, então, da Laurel, que é uma adolescente de 14 anos que está iniciando o ensino médio, e a irmã dela veio a falecer. Não fica claro exatamente de início por quê, como foi, mas, enfim, é uma vida que tá abalada, tá, por esse acontecimento. Na verdade, toda essa família ficou, a família ficou completamente desestruturada, a mãe foi embora da cidade, os pais eram divorciados, e pelos pais serem divorciados, a guarda era compartilhada. Então, as duas filhas, né, agora só uma, mas antes eram duas, tinham que passar uma semana na casa de uma semana na casa do outro. Com a partida dessa irmã, a mãe não sabe superar, então ela vai embora para Califórnia. Então, como essa mãe foi embora, essa guarda compartilhada vai ter uma alteração. Ela vai continuar permanecendo, né, uma semana na casa do pai, e a semana que ela permaneceria na casa da mãe, ela vai ficar então na casa da tia. Pensa, né, uma situação bem assim absurda, porque a menina mudou a vida dela, os pais não souberam lidar e a vida continua mudando porque a mãe simplesmente foi embora. Tá uma confusão. Mas como essa tia mora perto de uma escola e ela não queria ficar na escola antiga que ela e a irmã estudavam, ela acaba meio que aceitando. Ela vai reconstruir a vida escolar dela nesse novo ambiente, e a gente vai acompanhando então, né, a entrada dela no ensino médio, ela conhecendo novos colegas, ela desenvolvendo relacionamentos ou interesses amorosos, conhecendo coisas boas e coisas ruins. Mas assim, esteja preparado, é um livro bem delicado. Não recomendo para muitos casos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu sugiro fortemente que você veja alguma resenha desse livro para ver se é para você, porque é um livro que toca em vários assuntos que vão desde família, relacionamento, amizade. É bem delicado mesmo, tá bom? Mas tá no ranking porque eu gostei muito desse livro. Ele me tirou assim de uma zona de conforto, quase me deixou na bad e me marcou muito esse ano. E pra ter noção, tem uma memória muito ruim. E eu li esse livro em janeiro, eu ainda sinto, sabe? Eu ainda lembro as coisas que eu senti lendo ele. Por isso, definitivamente, ele merece um lugar aqui nesse ranking. O quinto lugar é o livro mais diferente, tá? Dessa categoria de livros de ficção, porque é um livro muito, muito, muito infantil e que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu falei dele recentemente num vídeo de Natal e eu tô falando de Como o Grinch Roubou o Natal. Eu amo essa história, tá? Eu nunca tinha lido, mas eu adoro as adaptações. E assim, eu fui meio que sem querer querendo, eu só, vou ler esse livro aqui de Natal e em poucos minutinhos você lê, porque é todo ilustrado e são poeminhas. Na verdade é um poeminha em versinhos, né? E assim, é uma gracinha, dá um quentinho no coração, dá aquela sensação de infância. É uma boa pedida, é um livro para uma temática infantil, né? Tem um público definido, mas que funciona para todo mundo. É merecidíssima essa classificação em quinto lugar. Foi uma das melhores leituras desse ano, definitivamente. Estamos chegando aí no topo do ranking já, né? Já estamos indo pro quarto lugar. E o quarto lugar é um livro que eu não esperava gostar tanto. É um livro que mudou muito a minha concepção acerca da adaptação, que era um dos meus livros favoritos, ou melhor, dos filmes favoritos. Continua sendo, mas agora com muitas ressalvas, porque eu vejo que enquanto adaptação ele não funciona, enquanto filme ele
serve, sabe? É um bom entretenimento, mas definitivamente não é uma boa adaptação. E eu tô falando de O Iluminado do Stephen King. E assim, eu li esse livro pouco tempo depois de fazer um vídeo tacando pau no Stephen King, porque eu li A Torre Negra de uma forma bem errada, assumo isso, tá? A culpa foi minha, mas ainda assim eu tava no nível de, assim, sei lá, rejeição tão grande em relação ao Stephen King, mesmo sabendo que a culpa era minha, mas porque eu tive, né, uma leitura errada de A Torre Negra. Mas esse livro aqui, junto com Quatro Estações, que tem uma menção honrosa, mas não tá no meu top 10, mas esse livro aqui, ele, sei lá, ele definitivamente mudou o meu conceito acerca do Stephen King. Foi um dos primeiros livros dele, né? Então, assim, talvez a escrita tenha até uma diferença em relação aos livros mais atuais. Eu ainda não sou muito versada em King pra dizer. Ele é um livro meio lento. Aqui a gente acompanha, então, uma família de 3 pessoas, um pai, a mãe e o filho, que estão passando por um momento de crise, porque o pai é viciado em álcool. E, enfim, né, o vício em álcool, ele acarreta em muitas consequências, eles estão lidando com consequências ruins por conta disso, e uma delas é que ele perdeu o emprego. Além do casamento já estar fragilizado, ele perdeu o emprego, ela é uma dona de casa, então eles não têm uma renda, né, e aparece então uma oportunidade dele ser um zelador em um hotel, que é de luxo, só que ele fica em um lugar onde no inverno ele fica inabitável, então precisava de alguém para tomar conta do inverno, mas que não teria hóspede, sabe, seria só essa família. Ele poderia levar essa família, né, o que seria legal, porque enfim, ele estaria isolado. E ele se muda, ele pega essa vaga de emprego, eles se mudam, só que essa temporada de inverno dura 6 meses, são 6 meses de alta temporada, 6 meses de hotel fechado no inverno, porque é um clima assim muito pesado, muito tenso, só que o hotel é mal assombrado e em 6 meses muita coisa pode acontecer e uma pessoa que está fragilizada pelo álcool, enfim, dá abertura a muitas coisas, né? Muitas entidades que podem entrar em contato e se manifestar. E temos o fator maior de que o filho, ele tem poderes paranormais, então ele tem uma sensibilidade muito grande em relação a essas entidades que estão ali assombrando o hotel. É um livro que ele tem um ritmo próprio, talvez ele não funcione com todo mundo, mas funcionou muito bem comigo e por isso ele merece essa classificação, porque eu gostei muito, muito, muito. E agora vamos de clichê, vamos de clássico, vamos de vampirão, vamos de Drácula. Eu li esse livro aqui finalmente, eu queria muito. E assim, gente, não tem o que falar. Tem gente que critica pelas decisões de escrita clichê, mas a gente tem que levar em consideração de que isso daqui deu, assim, um caminho para muitas obras trilharem, entendeu? Esse daqui abriu o caminho de fato. Então temos um vampiro, que é um conde, e o nome dele é Drácula. É óbvio, todo mundo já sabe disso. E a gente vai encarando, então, todas as desventuras de um grupo específico que teve sua vida afetada diretamente pela presença do Drácula, e eles tentam combater esse que é o vilão. E o Drácula, assim, ele é tão icônico que ele leva o nome do livro, né? Ele leva o título e ele quase não aparece, tá? Então, assim, tenho noção de quão grandioso ele é, apesar de ele quase não aparecer. Tudo gira em torno dele, a história toda é sobre ele, sobre a luta contra ele, né? Apesar dele não ser o protagonista. É um livro muito interessante, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, até porque me deram, né? Vocês podem ver que esse livro é bem surrado. Eu peguei esse livro justamente porque ele estava para doação, porque disseram que a história era muito chata. Eu entendo que quem me deu, leu esse livro quando era muito novinha, né? Talvez fosse isso, é uma questão de ponto de vista, de perspectiva, de estar pronto para ler um clássico, até porque eu gosto muito dessas traduções, tá? Vou ignorar as polêmicas em relação ao Martin Claret em relação a isso, mas essas traduções aqui desse selo, né, que é a obra-prima de cada autor, eu gosto muito, mas eu entendo que pode puxar um pouquinho mais pro formal, para uma pessoa muito nova pode ser um problema, eu tenho plena ciência disso, mas assim, gente, gostei muito, 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 recomendo muito esse livro. Em segundo lugar, ficou a cargo de um livro que eu peguei em inglês, disponível gratuitamente para Kindle, que por ser de domínio público, ele tá sempre disponível, tá? Não é uma coisa sazonal. E justamente por ser em inglês é mais fácil de você encontrar, então fica aí uma dica para você, leitor, ou então que quer se aprimorar no nível assim, entre o intermediário e o avançado. O livro é Poliana. E é uma história que você já deve conhecer, afinal de contas é um livro clássico, até a adaptação de novela estava tendo uns dias desses. A gente tem então a história de uma garotinha que é órfã e por ter perdido o pai, né, ela já era órfã de mãe e agora ela perdeu o pai e ela não tem mais ninguém. A única parente dela viva, né, é uma tia que tem aí algumas posses, não é exatamente rica, mas ela tem uma condição financeira boa, tá? Ela vem de uma família boa nesse quesito. E então essa tia, meio que por uma obrigação, adota essa criança. Só que ela não gosta de criança, ela vê isso como uma obrigação, não porque ela quer. Ela não queria, na verdade, se ela pudesse escolher, ela não adotava essa criança, mas ela vê como uma obrigação moral. E a gente vai ver como essa garotinha, ela vai conquistando todo mundo ao redor,
com um jeitinho único e com o jogo do contente, né? Que é uma brincadeira que o pai dela ensinou sobre tentar ver um lado positivo apesar de todas as adversidades, que é uma brincadeira assim meio que coach, né? Hoje em dia tudo é coach, mas eu acho que funciona, tá? Você consegue talvez jogar o jogo do contente. Eu não apliquei ainda na minha vida, mas eu acho que eu vou passar a aplicar porque parece ser uma coisa que dá certo, bora ver se funciona, digo pra vocês depois. Enfim, e eu acho que o mais interessante é porque pode ser lido, esse livro, né, em todas as idades, porque eu recusei a chance, né, tem um vídeo especial de resenha em relação a ele, eu vou deixar linkado se puder, né, porque eu não sei se tem um limite aí de links pra colocar no card, senão vai estar aqui embaixo na descrição. E, bom, eu recusei, né, a chance de ler esse livro quando eu era criança e eu li depois de adulta. E eu tenho a plena ciência de que se eu lesse quando eu fosse criança, eu teria uma percepção muito diferente, porque a primeira coisa que me chamou a atenção é que a Poliana não para quieta e é muito tagarela. E com certeza eu me identificaria com ela se eu lesse quando eu era criança, né? Porque é uma tendência natural de muitas crianças. Eu acho que eu talvez fosse assim no meu círculo mais próximo, né? De família, de amigos. E hoje, adulta, eu meio que me identifiquei com a tia Polly, que é uma coisa assim que talvez não seja muito legal, porque ela é meio ranzinza, muito fechada, muito na dela, muito metódica. E é uma coisa que a gente pode trabalhar, né? Ter um pouquinho de Polly, né? Porque talvez seja bom, né? Numa vida adulta você ter alguns métodos, mas ter a espontaneidade da Poliana, de certa forma, né? Aquele espírito que não é exatamente infantil, mas que tem uma jovialidade, eu acho que dá pra dosar e, enfim, eu acho que é um livro que leva muitas reflexões, tem uma mensagem muito bonita e eu gostei bastante. E o primeiro lugar é um livro que eu panfleto muito, tá no meu círculo pessoal, quem já me conhece também em alguns grupos já deve ter me visto falando sobre ele, já gravei, foi um dos meus primeiros vídeos e eu acho que é o vídeo que eu mais gostei de gravar, apesar do áudio estar horrível. Eu estou falando de A Revolução dos Bichos, que já virou domínio público, né, agora você pode comprar em diversas edições, com diversos valores, mas, enfim, isso daqui foi o único caso de releitura. Temos também uma menção honrosa para Orgulho e Preconceito, que é um dos meus livros favoritos e que eu reli, mas que eu não achei digno de estar nesse pódio porque ele é um livro que eu lembrava como ele era. Esse daqui eu tive uma percepção completamente diferente, porque eu li de uma forma obrigatória para o curso de inglês, em inglês a obra integral. Eu estava num nível assim bem avançado, na verdade era além do avançado, era um módulo específico, mas eu não queria estar fazendo inglês, eu já era formada, eu acabei voltando sem querer, e aí como era uma bolsa, né, a minha mãe meio que me convenceu a fazer, mas eu não queria, eu empurrei com a barriga, e isso fez com que eu virasse a cara para essa leitura, eu empurrei com a barriga mesmo, eu nem terminei, eu fui fazer a prova sem terminar a leitura, e eu decidi pegar agora, né, eu peguei numa promoção há um tempo, e esse ano eu decidi ler, e assim, gente, sensacional, meu Deus, que livro bom, é uma pena que esse livro seja usado, assim, politicamente de uma forma errada, sabe, os viés ideológicos usam, deturpam, né, o conteúdo que ele traz. O George Orwell, ele criticava regimes totalitários, da extrema direita, da extrema esquerda, né, e ele era socialista, então assim, é bem complexo. Eu sugiro que você leia. Esse livro, então, ele traz os acontecimentos subsequentes à Revolução Russa, apesar de ser contado através de uma fábula. Então, assim, é uma fábula, mas não recomendo, tá, para uma criança. Eu acho que ela não vai aproveitar, não vai gostar, porque, enfim, não é muito feliz. Mas eu super recomendo essa leitura, muito boa mesmo, um ótimo complemento para você, né, que já viu esse conteúdo na escola, que lembra disso. Muito bom mesmo. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei de todos esses livros que eu mencionei em algum vídeo, de alguma forma. Mas me contem aí se tem alguma surpresa, se tem algo que vocês achavam que não apareceria aqui e apareceu, que vocês achavam que não era a minha cara. Ou então, se vocês já tinham certeza que alguns apareceriam, bora conversar aí embaixo. No mais, pedindo novamente, não sei se pedi no início, um like se você gostar desse vídeo. E também se inscrever caso você não seja inscrito, conhecer meus outros vídeos, meu conteúdo. E muito, muito, muito obrigada por estar aqui até o final, né? Poucas pessoas permanecem, mas muito obrigada e eu espero então ver vocês no futuro não tão distante. E até a próxima. Tchau, tchau!